3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Santo Deus, louvamos o teu nome e te bendizemos, te exaltamos, e agora te pedimos, papai, continua falando conosco, manifesta a tua glória, através da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Versículo 11 diz: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e ali manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tomem assento, queridos, por favor. Eu confesso para vocês que uma das perguntas que eu me faço, de vez em quando, caiu um pano de prato lá, irmã? Eu escutei, fez plim, 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 pá, pá. Ah, foi um copo. Daqui eu escutei o pano de prato caindo. A pergunta é: por que Jesus foi logo começando com vinho? Ou a transformação da água em vinho? Muitas pessoas pegam esse texto, usam esse texto como subterfúgio, por exemplo, para poderem se alcoolizar. Muitas pessoas usam esse texto para defenderem a ideia de que beber não é pecado, de que beber não tem problema, já que Jesus transformou a água em vinho. Mas, amados, eu creio que Jesus, ele, como sempre, em todo tempo, em todo momento, tudo ele fez com um propósito. Não apenas com o propósito do milagre em si. Pelo contrário, eu vejo que o milagre, ele é apenas mais um passo no propósito de Deus na vida do homem. Deus tem o propósito de salvar o homem. Em todos os milagres, todas as manifestações, todas as ações de Deus, ele faz, ele age com um propósito. Eu gostaria de destacar alguns pontos que eu separo nesse texto a respeito deste propósito de Deus em nos ensinar. Antes de falar dos propósitos, só para fazer um breve comentário, eu abro um parêntese para... está com a filmadora, esqueci. Eu abro um parêntese para falar a respeito do casamento, já que aconteceu tudo num casamento. Coisa de doido a questão do casamento, fala a verdade. Um homem e uma mulher, sexo diferente, cabeça diferente, mentalidade diferente, costumes diferentes. A maioria dos casamentos, as pessoas, elas são tão diferentes, mas tão diferentes, que acaba sendo até loucura. Cultura diferente, muitas vezes cor diferente, outras vezes status social é diferente. Tudo é diferente. Eu gosto de comer com óleo. Eu gosto de comer com gordura. Eu gosto de comer bastante arroz. Eu não gosto de arroz. Eu gosto de carne. Não, eu não gosto de carne. Não é assim casamento? Casamento é uma doideira tremenda. E é nessa doideira que eu estou fazendo 16 anos de casado hoje, graças a Deus. ...16 anos que a minha esposa me suporta. 16 anos que ela me tolera.
que ela suporta o peso do rogerão nas costas, né, meu bem? Quer dizer que te amo, viu, meu amor? Isso é tudo para mim. Chegou o alarme e disparou. Ó. Você viu? Oh, meu Deus. 16 anos hoje. Há exatos 16 anos, no dia de hoje, eu estava chegando no Hotel Fazenda, numa cidadezinha do interior de São Paulo, que eu não me lembro o nome. E naquele dia, eu quase chorei de emoção. Eita glória. No outro dia, meu sogro me ligou. O caminhão já está aqui esperando. Vem fazer a mudança. Aí nós deixamos a lua de mel e fomos fazer a mudança. Ei, meu amor. Desde então a luta continua. Desde então só Jesus na causa. Né, meu bem? Doutor Átila, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe em nome de Jesus. Maravilha. Queridos, uma das questões que eu gostaria de destacar nesse texto diz respeito ao objeto em que Jesus ordenou que se enchesse de água. Jesus disse o seguinte: existem 6 talhas que os judeus usam para suas purificações. Encham de água essas 6 talhas. 6 talhas que aproximadamente cabiam entre uma e outra 120 litros de água cada uma. Então eram pelo menos 600 litros d'água que caberiam naquelas talhas. Queridos, o nome talha vem de talhar, ou seja, aquelas talhas que os judeus usavam, antes de serem talhas, eram rochas. Elas não nasceram talhas, elas não nasceram um recipiente, um objeto para caber água. Pelo contrário, quando o Senhor as fez, Ele não fez talhas, Ele não fez 6 caixas para que as pessoas colocassem água, não, pelo contrário, eram rochas, ou uma única rocha, e o homem, o artesão, a pessoa que trabalha com a talhadeira e a marreta, eu vou chamar de artesão, talvez não seja esse o nome, quem trabalha com o escultor, né? Vamos usar o termo escultor. O escultor pegou a sua ferramenta, a sua talhadeira, a sua marreta, o seu martelo, e da rocha ele formou as talhas. As talhas não nasceram talhas, elas foram criadas rochas que não serviam para nada, eram apenas rochas que estavam à beira do caminho, que estavam no meio da cidade, que estavam em um lugar determinado em Caná da Galileia. Mas aí, como eu disse para vocês, o escultor tomou a sua ferramenta, uma talhadeira e uma marreta, e começou a bater nessas rochas, começou a talhar essas rochas, começou a dar forma a essas rochas. De repente ele terminou uma, foi para a segunda, terminou a segunda. A Bíblia diz que elas eram separadas e cada uma cabiam entre 80 a 120 litros de água, e ele foi formando cada uma das talhas, cada uma daquelas rochas foram se tornando talhas. E aí, meu irmão e minha irmã, que vem o nome talhas, porque vem de talhadeira, de talhar, de tomar um objeto e fazer nele aquilo que o artesão, aquilo que o escultor tem como propósito ou objetivo. O objetivo era esse: fazer da rocha 6 talhas. Aquelas rochas, antes de serem talhas, não tinham um objetivo, não tinham uma funcionalidade, pelo contrário, eram apenas rochas. Mas a partir do momento em que o escultor tomou a talhadeira e começou a talhar, aí ela serviu para alguma coisa. Meu irmão e minha irmã, com eu quero trazer a primeira lição que eu tiro, que eu extraio desse texto, que foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, o primeiro milagre, o primeiro sinal messiânico de Cristo. Até então, Jesus era apenas o carpinteiro, o filho do carpinteiro, mas ali ele começa a fazer os seus milagres. E o primeiro, meu irmão e minha irmã, é nos ensinar que para crescer exige sofrimento.
Ninguém cresce se não sofrer. Para crescer dói. Diga comigo, para crescer dói. Quem estuda sabe do que eu estou falando. Quem conseguiu um cargo, quem avançou nos cargos, quem alcançou novas patentes, quem alcançou novos objetivos, sabe do que eu estou dizendo. Para crescer dói, tem que haver investimento, tem que haver posicionamento, tem que haver sacrifício, sofrimento muitas vezes. Quem é vendedor sabe que se ele não sair de manhãzinha para vender a sua mercadoria, no final do mês o seu salário não vai alcançar o objetivo. Quem está estudando sabe que se não estudar, se não se esmerar nos livros, chega no final do ano, ele não vai alcançar o seu objetivo. Quem está galgando um novo patamar na sua empresa, quem está galgando uma nova categoria na sua empresa, sabe que tem que investir. Tem que haver investimento pessoal. Por isso, mais uma vez eu repito, para crescer dói. Para crescer, muitas vezes nós precisamos sofrer, meu irmão e minha irmã. Nós estamos vivendo uma cultura onde o crescimento tem sido pregado, onde a prosperidade tem sido pregada, onde o avanço tem sido pregado com uma certa facilidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, meu irmão e minha irmã, imagine o quanto José sofreu e apanhou, o quanto doeu nos lombos de José até ele ser governador do Egito. Doeu ou não doeu? Imagine comigo quanto Moisés sofreu, quanto doeu no couro, nas costas, nos ombros de Moisés, até que ele conseguiu ser o servo, o instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão e levá-lo para a terra prometida. Já parou para pensar que foram 80 anos de preparo? 80 anos de preparo até que ele pudesse exercer o seu papel. Meu irmão, para nós sermos talhas, nós precisamos pagar o preço. Nós muitas vezes nascemos rocha, no outro dia queremos ser talha. Pelo contrário, o artesão, o escultor, ele pega a sua ferramenta e começa a talhar. E não é à toa que nós trilhamos os nossos caminhos, trilhamos os nossos objetivos, um passo após o outro, com uma certa dificuldade, uma certa luta, um certo preço que pagamos até alcançar o nosso ideal. Queridos, nós não podemos aceitar a ideia de que é da noite para o dia, no estalar de dedo e é pronto, acabou. Pelo contrário, o Senhor nos ensina que para crescer temos que pagar o preço. A igreja metodista em Cuiabá tem 32 ou 33 anos. Tem um monte de anos, já está velha. Um monte de anos. Queridos, essa igreja já tomou pancada do artesão que você não tem noção. O escultor da igreja já pegou a talha dele e já bateu muito. E tem rocha que é mais dura do que outra, concorda comigo? Tem matéria-prima que é mais dura do que outra. Tem gente que é mais duro do que o outro. Tem gente que é mais bruto do que o outro. E por isso essa dureza, ela só vai o quê? Ela só vai determinar o tempo do nosso crescimento, o tempo do nosso avanço. Quanto mais duros somos, mais o artesão, mais o escultor demora em efetuar o seu objetivo, o seu desejo em nossas vidas. E o desejo de Deus na minha vida, na sua vida, que é o nosso artesão, é que caibamos, ou que caiba em nós a quantidade necessária da água para a sua manifestação, para a manifestação do seu poder. Amém, queridos? Agora, se eu prefiro permanecer com 30 litros, com 40 litros, beleza, basta eu me endurecer, o artesão vai bater, mas sai uma faísquinha, arranca um pedacinho, mas as coisas vão lento. Mas quando eu me deixo trabalhar, quando eu me deixo tratar pelo Senhor, o processo, ele acontece de uma forma mais rápida, de uma forma mais acelerada, e com isso eu começo a ser bênção um pouco antes. Por que muitas vezes nós não somos bênçãos? Porque nós temos endurecido para o artesão. Nós temos dificultado o trabalho do artesão.
Temos dificultado o trabalho do Senhor nas nossas vidas. E quando é que vamos ser bênção? Quando nós formos ou tivermos o tamanho necessário para que as coisas comecem a ser transformadas em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, queridos? Lá no seu trabalho, como é que nós temos sido? Lá no nosso trabalho, nós temos sido rocha ou temos sido talha? Será que as pessoas, ao se aproximarem de nós, o que elas encontram? Uma pedra no meio do caminho, como diz como é que é o poema lá como é que é o nome do camarada que fez o poema? É o Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meu caminho havia uma pedra, e uma pedra no meu caminho. Uma vez meu tio é professor de literatura, ele falando lá dessa pedra, desse caminho, alguém gritou lá no meio da sala: ô Marim, por que alguém não chuta essa pedra logo, tira essa infeliz do meio do caminho? Queridos, muitas vezes as pessoas olham para nós como essa pedra que alguém está querendo chutar do meio do caminho. Por quê? Porque nós não estamos oferecendo, pelo contrário, somos apenas um estorvo no meio do caminho. Quando na realidade o artesão, o escultor, o Senhor das nossas vidas, Ele tem o poder de nos esculpir, nos formar, nos moldar, a ponto de, ao invés de sermos apenas uma rocha, sermos uma talha. Sermos alguém que pode abençoar a vida do próximo. Vamos aqui pensar na segunda lição desse texto. Havia um casal ali, talvez as pessoas mais envolvidas naquela situação era esse casal. Amados, eu fico imaginando a tensão na vida deste casal. Por que tensão? Porque para o judeu, para a cultura judaica, a festa de casamento ela tinha que durar pelo menos uma semana. Era começar na segunda para terminar na outra segunda, com muita comida, muita bebida, muita festa. Aquilo ali é que selava a união do casal, era aquilo que estruturava a união do casal. Por exemplo, no meu caso e no da Miriam, não precisou disso, bastou eu e ela na frente de um juiz desse tamanho, juiz de paz. Como é que é o nome do juiz? Sabatini, né? Era um homem desse tamanho, cabeça branca. Ele falava meia dúzia de palavras lá, nós assinamos um papel e tal, demos um beijo, o beijo selou tudo. Casamos, e com isso fazem hoje 16 anos. Eita glória. Jesus é bom. 16 anos, meu bem. Você é o cara. Mas para o judeu era necessário esse tempo, esse prazo, esse período. E esse casal, queridos, eles estavam numa situação difícil. Por quê? Porque o vinho havia terminado antes da hora. A festa estava terminando antes do prazo previsto, antes da hora. E aquilo estava gerando tensão, gerando dificuldade, desconforto na vida do casal. Tanto estava gerando desconforto que a mãe de Jesus teve que intervir. Chega: meu filho, o negócio aqui está bonito não. Olha, resolve, ajuda, vamos ver o que a gente pode fazer. Nem acredito que ela estava pensando em milagre. Não, pelo contrário, eu acredito que é alguém, amigo dos noivos, que estava perguntando, questionando o fato de que alguém poderia ajudar. Quem sabe fazer uma vaquinha? Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos fazer alguma coisa para comprar mais vinho, vamos ajudar esse casal, porque senão eles vão ficar envergonhados. Mas amados do Senhor, preste atenção. Quando nós estamos talhados, quando nós estamos trabalhados, preparados, quando nós estamos à disposição do artesão das nossas vidas, nós deixamos de ser apenas uma rocha e começamos a ser canal de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a servir para alguma coisa na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amados, ali Jesus está ensinando que eu e você podemos ser canal de bênção na vida das pessoas, amém? Quantas famílias morrem ao nosso lado e nós não temos água para oferecer? Quantas pessoas morrem ao nosso lado e nós não temos algo a oferecer? Essa semana, voltando do acampamento de carnaval, um jovem veio falar comigo e ele disse assim, eu fiquei surpreso com aquilo. Eu viajei com esse jovem, voltei com ele. Quando eu estava chegando na casa dele, 4 horas da manhã, ele me disse assim, pastor, fazem 3 dias que eu saí da casa de recuperação. Fiquei 9 meses internado numa casa de recuperação, porque eu estava envolvido com as drogas, eu estava envolvido no mundo do crime, eu estava matando a minha mãe. Ele contou um pouco da sua experiência, falei com ele algumas coisas, falei com ele uns 10, 15 minutos e vim embora. Vim embora e vim pensando, meu Deus, o camarada ficou 4 dias comigo, eu não pude sentar com ele 1 minuto,
para falar com ele, para conhecer o menino. Só 49 minutos do segundo tempo, e o juiz ainda não prestou atenção no relógio, porque ele estava falando que ia ser só até 48. Foi só aí que eu soube que esse moço ficou 9 meses internado. Está disposto, está aberto, quer tratamento, quer cura, quer ser restaurado por Deus. Amados, quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes existem pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas sedentas ao nosso redor, e nós não temos o que oferecer, ou nós não nos preocupamos em oferecer alguma coisa, em ser bênção na vida dessa pessoa. Por isso eu quero dizer que a segunda lição que eu tiro nesse texto é que quando nós nos deixamos talhar por Deus, nós começamos a ser bênção na vida das pessoas. Amém, queridos? Então talvez seja um momento de nós pensarmos: eu tenho sido bênção na vida das pessoas, eu tenho sido bênção na vida daqueles que me cercam, na vida daqueles que estão ao meu lado, estão ao meu redor. Se nós temos sido bênção, se você tem sido bênção, diga glória a Deus. Se não, queridos, se não, já é hora de pararmos e pensarmos: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para melhorar a minha qualidade como cristão, como cristã? Estava dizendo, a igreja metodista está com 30 e lá vai fumaça de idade. Só agora que nós começamos a gatinhar. Quem sabe numa expansão missionária. Há quanto tempo fomos a uma rocha? Ou quem sabe uma talha? Quando temos material para 6, quando temos material para muitas talhas, quando muitas talhas podem ser construídas pelo poder de Deus. Amados, existem muitas rochas, muitos locais, muitos lugares, muitas vidas que precisam ser talhadas, e nós como igreja podemos ser o instrumento de Deus para talhar essas vidas. Amém, queridos? Última lição que eu tiro e quero destacar para os irmãos nesse texto é o fato de que quando Jesus está presente, quando Jesus se faz presente, aquilo que é bom se torna melhor ainda. Se torna melhor ainda. Quando Jesus se faz presente, quando nós pensamos que está bom, Jesus pode fazer melhorar, queridos. Talvez nós tenhamos assim a sensação ou a noção de que já está bom, de que é assim mesmo, e que legal que está assim. Mas com Cristo, o que está bom pode ser muito melhor. O mestre Sala questionou para o noivo: mas peraí, todos colocam primeiro o bom vinho, e depois que bebem bastante, depois que se fartam, é que colocam, depois colocam o vinho inferior. Você fez ao contrário, você colocou o vinho inferior e só agora está colocando o bom vinho. Mal sabia ele que aquele vinho não era um vinho natural, não era algo comprado na mercearia, na quitanda, não. Ali havia manifestação de Deus na vida daquele casal. Deus mostrando para mim e para você que Ele conhece a nossa realidade, Ele conhece a nossa necessidade, e quando Ele age, aquilo que está difícil, ou aquilo que está bom, pode se tornar melhor, porque Ele é Deus que nos faz dar a volta por cima. Amém, querido?